HTML5 is exciting. Coupled with Internet Explorer 9 and Windows, it's going to be fun to watch as developers start unlocking what's next. Welcome to a more beautiful web. É importante para nós não só conhecermos online, mas também ver as vossas caras, trocarmos umas ideias, umas impressões. E estes encontros nós gostávamos de fazer cada vez mais, portanto, também já falámos nisso. Se tiverem uma ideia, um projeto que estejam a trabalhar, proponham para a lista, proponham para um de nós e nós encaminhamos e depois no próximo evento podem estar aqui um de vocês a falar. Ok? Bom. Lições práticas de semântica com HTML5. É disto que eu venho falar. Mas antes disso, se isto funcionar... Quem sou eu? Para quem não me conhece, para quem nunca me viu a twittar por todo lado, eu sou André Luís, tenho uma série de projetos que vou fazendo à parte, Daily Photowall, iGive, quem esteve no CodeBeats já deve ter ouvido falar. Trabalho no departamento de qualidade e usabilidade do SAP e uma das responsabilidades que eu tenho é de trabalhar na homepage do SAP, que, para os mais atentos, já devem ter descoberto que está feita desde 2009 em HTML5 e essa experiência é a base desta apresentação. Muitas das coisas que nós fomos experimentando e vimos que funcionavam, outras que não funcionavam, acabaram por gerar uma série de conclusões. Eu tenho falado várias vezes sobre vários temas, já falei sobre semântica, concretamente sobre o caso de microformatos várias vezes, alguns de vocês já devem ter assistido, HTML5, Web Design, CSS, por aí fora. Mas isso foi antes. Hoje, o que é que vamos fazer hoje? Primeiro vamos definir o que é semântica. O que é e porque é que é importante para nós. Depois vamos passar por uma revisão da web semântica nos tempos de antigamente. Já vamos perceber porque é que antigamente está entre aspas. E depois vamos acabar por maravilhar-nos, se me permitem, com as novidades do mundo do HTML5 em relação à semântica. Portanto, o objetivo de hoje é saírem daqui com uma ideia concreta de como e porque é que devem usar semântica nos vossos projetos. Portanto, por aqui lá em cima, vai-nos acompanhar na viagem. Portanto, o que é... Já todos ouviram falar de semântica, certo? Web semântica. Mas o que é que isto quer dizer na prática? Para uma coisa tão abrangente tem um significado, tem uma definição simples. É simplesmente o estudo do significado das palavras. Ora, isto é a definição de semântica. Mas e a web semântica? Quando se ouve falar de web semântica, o que é que as pessoas querem efetivamente dizer? Bom, apesar disto estar escuro, sou eu enfiado na Torre Eiffel. Mas isto é uma página web e, como todos nós sabemos, por trás o que isto tem é código HTML, certo? Ora, uma pessoa, um humano, olhar para aquela página, consegue automaticamente e subconscientemente perceber que aquilo é uma pessoa. Porque tem todo um processo de aprendizagem que lhe permite fazer essa inferência automática. Mas, e uma máquina? Uma máquina, olhando para a página, o que ele vê é: tenho um div, tenho um H1, tenho 3 parágrafos e um link. Podia ser uma pessoa, podia ser um evento, podia ser o que... 1001 coisas que podemos pôr nas páginas. Então, e se polvilharmos aquilo com um bocadinho de semântica, o código HTML, o que é que será que acontece? Ou seja, se nós arranjarmos uma forma de explicar às máquinas: olha, este div que está aqui é uma pessoa. Ou, ok, não é uma pessoa, mas simboliza uma pessoa. Dentro deste div temos uma série de informações que são as propriedades desse conceito. Portanto, aí as máquinas já vão conseguir perceber: olha, esta caixa que está aqui não é só uma caixa. É uma caixa que simboliza uma pessoa. Vamos navegar um bocado no tempo. Web semântica nos tempos de antigamente. Como é que isto de antes era visto? Quando eu digo de antes,
não estou a falar no século passado, estou a falar há 10 anos, nem isso. Todos conhecem a linguagem HTML e XHTML, certo? Pronto, todos a assinar. E desde os primórdios, desde a primeira versão destas linguagens, aliás, todas estas linguagens nasceram do hipertexto. Foram criadas para que se pudesse criar documentos que referiam outros documentos. E não é de estranhar que toda essa linguagem tenha sido construída tendo em conta parágrafos, cabeçalhos, links para outras páginas. E isso sempre ficou um bocadinho aquém. Sim, tínhamos muitos elementos. Tínhamos elementos para links, tínhamos elementos para imagem, tínhamos elementos para uma série de coisas. Mas destes todos, o que, na minha opinião, era a primeira amostra do que viria a ser a web semântica, era o elemento address, que, ao contrário do que possa parecer, não é para colocar um endereço online, mas sim para colocar contactos de informação sobre o autor da página. É isso que diz a especificação do HTML4. Ou seja, no fundo existe um elemento, há bastantes anos na internet, que serve para dizer às máquinas, olha, está aqui a informação de contacto da pessoa que escreveu esta página. Nada a ver com o documento. Portanto, foi dos primeiros elementos, já existe há bastantes anos, não é muito utilizado, mas mesmo assim ainda é bastante comum. Ora, como é que as pessoas que trabalhavam na indústria nesta era, portanto, à volta de 2004, como é que eles viam esta história da web semântica, de colocar dados estruturados online? E viam desta forma. Portanto, de um lado tínhamos os documentos HTML, as páginas, e do outro tínhamos um documento separado, estruturado, altamente sintaticamente correto, ou seja, um XML válido, com uma série de conceitos bastante mais avançados do que as páginas HTML que nós construímos na altura, e criou-se então na altura linguagens sobre esse formato XML para definir qualquer recurso. Foi nessa altura que se criou o RDF, um bocadinho antes até, que é o Resource Description Framework. Com aquilo, são um pouco ambiciosos, mas eles querem conseguir descrever todo o conhecimento humano. Ok, começa-se devagar, não é? Mas a verdade é que, com o evoluir da nossa indústria, rapidamente se percebeu que esta história de desassociar os dados dos documentos não era propriamente escalável. No fundo, começou-se a ver uma tendência desde 2005 de vamos apenas dizer às máquinas que porções dos nossos documentos que foram feitos para humanos, que porções é que são os dados, onde é que eles estão. E isso provoca um efeito secundário bastante positivo, que é, assim que aqueles dados ficam desatualizados, incorretos, há vários olhos a passarem por eles e podem automaticamente detectar um erro, atualizá-los, o que não acontecia com o XML. Ou seja, se tivermos um documento à parte, ou um fecheiro à parte, a descrever esses conceitos, rapidamente ele fica desatualizado, ninguém dá por ele porque só as máquinas é que lá vão. Portanto, desta forma, esta pequena mudança de perspectiva e de filosofia foi importantíssima para o futuro da web semântica. Portanto, foi nesta altura que começaram a surgir conceitos como os microformatos e o RDFA, que no fundo é o mesmo vocabulário, as mesmas palavras que se usavam no RDF, os mesmos conceitos, mas usado em atributos das páginas HTML. No fundo, foi importar a descrição de conceitos para dentro das nossas páginas. Só para ficarem com uma noção do que é qual é o aspecto disto. Isto era em 2005. Tínhamos uma página absolutamente normal, com divs, com links, com parágrafos, etc. E a forma de nós dizermos às máquinas isto é uma pessoa foi utilizando atributos e elementos que já existiam. Vamos passar aqui. Vamos colocar palavras reservadas que nós combinamos entre nós. Nós criamos uma wiki, colocamos lá a lista de propriedades que nós acordamos e se todos escrevemos da mesma maneira, então as máquinas vão conseguir também, dessa mesma maneira, interpretar os dados que lá estão. E são estes os princípios básicos dos microformatos. Problemas.
Tendo em conta que isto era feito de uma perspectiva comunidade e foi importantíssima para o que veio a seguir, a aprovação de novos formatos tinha que ser feita quase em consenso. E isso levava a bastantes discussões e ainda assim foi bastante útil nesta gênese da web semântica. E reparem que eu muitas vezes uso a web semântica com letras pequenas, que é a web semântica dentro dos nossos documentos. Há quem se refira à web semântica com letra grande, o RDF, o XML, puros. Pronto. Então, web semântica com letra pequena. O que é que os microformatos permitem? Para além de serem poucos formatos, tendo em conta o que é possível descrever nas páginas da internet, existem cerca de 20 formatos documentados, mas é pouco. Permitem que os motores de busca interpretem os dados que estão nas páginas, dessa forma, indexando e funcionando de maneira mais correta ou melhor para os utilizadores. Baseiam-se em atributos omnipresentes nas linguagens que usamos para criar páginas e são bastante fáceis de publicar, ou seja, como podem ver no exemplo, é um HTML simplesmente normal, classes que nós usamos todos os dias, simplesmente há um acordo em que classe é que se usa. Que classe é que se usa. O RDFA funciona mais ou menos da mesma maneira, mas com uma grande diferença. É que, uma vez que importou conceitos de XML, desde que foi criado até o ano passado, só podia ser executado ou usado em XHTML. Há uns anos, como nós sabemos, se não estaríamos aqui, houve uma mudança, ou um regresso às linguagens baseadas não em XML, mas em HTML, e isso perdemos uma série de funcionalidades que tínhamos no XHTML, como os namespaces. Claro que eram funcionalidades muito poderosas, mas ninguém as usava. E nós temos que perceber que, às vezes, as soluções mais simples são as que vingam mais, exatamente por serem mais distribuídas. Foi esse segredo da internet, foi assim que o facto do meu tio poder criar a página da festa de anos dele, foi isso que permitiu o arranque da web pelo mundo inteiro. E foi este o segredo dos microformatos. Eram bastante simples e qualquer um podia escrever um documento com microformatos. Com RDF é um bocadinho mais complicado. Temos de definir o namespace que estamos a adicionar à página, temos que pôr um URL, temos que definir um URL que permita identificar este recurso, temos de definir o tipo que estamos a descrever e depois temos que colocar atributos, aqui sim é parecido com os microformatos, mas estão a adicionar atributos novos à linguagem. Isto requer, no XHTML, adicionar os tais namespaces, no HTML requer criar uma linguagem diferente. O ano passado eles lançaram uma especificação nova, que é o HTML mais RDF, HTML4. Portanto, no HTML5 isto já vem de raiz, portanto não têm que se preocupar com isto. Se quiserem usar RDFA, microformatos continuam a poder fazer isso com o HTML5 hoje em dia. Portanto, muito rapidamente, o RDFA, como não é feito por comitê, ou por comitê, é uma palavra má, mas por comunidade, qualquer um pode criar um formato. E depois o que vingar, vinga. Só para perceberem, há uns tempos encontrei um gráfico que eu não consegui encontrar para pôr aqui, mas mostrava a evolução de páginas com RDFA publicadas na internet. E desde o dia que o Facebook anunciou o Open Graph, que é baseado em RDFA, deu um salto enorme. E a verdade é que as pessoas não têm que perceber que estão a usar RDFA, têm que perceber uma motivação, um esforço e um resultado. Tendo isto, as pessoas fazem. Como é que é? Build it and they will come. É mais ou menos isso. Não temos que estar a explicar todos os conceitos base, etc. Temos apenas que explicar como é que se faz. Portanto, vamos agora viajar no futuro e vamos ver como é que é na era do HTML5. O que é que existe? O que é que foi posto ao nosso dispor para adicionarmos semântica às nossas páginas e daí tirar partido? Ora, primeira parte, a parte importante de quem cria páginas no dia-a-dia, a parte mais importante, não é a parte mais importante, é a parte mais comum, digamos assim, é os elementos novos, ou seja, nós sempre criamos artigos nas nossas páginas, na altura cada um usava as classes que queria, uns punham classe artigo, outros punham classe article, etc, etc. E nesta era, fez-se um trabalho, antes de ser feita a especificação, fez-se um trabalho estatístico de análise
baseado nos arquivos das páginas do Google, quais é que eram as classes mais usadas. Algum de vocês sabe qual é que era a classe mais usada na internet? Quem é que disse? Boa, boa, exatamente, era o footer. Não quer dizer que todos tenham, quer dizer que todos tenham pés, mas a verdade é que era o mais comum. E com esse trabalho tínhamos uma percepção bastante clara e concreta de quais as necessidades maiores de todas as páginas, como um todo. E isso fez com que se criasse novos elementos com valor semântico muito específico, e foi isso que foi feito para facilitar. Só passar à primeira lição do dia, e vamos passar uma revista rápida pelos elementos estruturais mais importantes, mas não vou ver todos, vou ver apenas os mais importantes. Portanto, esta chama-se chamar as coisas pelos nomes. Como eu disse no início, muitas conclusões que estou a apresentar aqui é baseada no trabalho da equipa da homepage do SAP, e vou usar a homepage como modelo para explicar as nossas decisões e que elementos é que usamos para que zonas. Portanto, o primeiro e um dos mais importantes é o elemento section. Ora, as nossas páginas têm várias secções, não são todas contínuas, há sidebars, há zonas de notícias, há zonas de destaques, há zonas de jogos, enfim. Existe uma série de divisões que para nós, humanos, são simples de perceber. Mas se eu for um leitor de ecrã, como é que eu posso anunciar ao meu utilizador, fofinho, que aquela secção ali é de notícias e aquela secção é de outra coisa qualquer? Ora, introduziu-se então um elemento section, que permite seccionar temas da página e criar grupos de conteúdo relacionado. Este elemento tem um pormenor bastante importante. Durante o HTML4 e o XHTML1 havia um algoritmo para determinar o outline do documento, ou seja, a estrutura de um documento, baseado nos cabeçalhos. Este algoritmo mudou, ou seja, sempre que nós tínhamos que fazer H1, H2, H3 e depois manter essa estrutura de árvore pelo documento todo. E tínhamos um limite de 6 cabeçalhos, não podíamos usar mais do que 6 níveis. Ora, o que mudaram no HTML5 foi, sempre que se usar uma section, podemos fazer reset à contagem dos cabeçalhos. Isso facilita bastante até em trabalhos de desenvolvimento de CMS, de plataformas gestoras de conteúdo, porque já não temos que ter conhecimento absoluto do documento em que estamos a ser inseridos, podemos começar a contagem dos cabeçalhos em 1 nessa secção. Ficam com a nota. Novos elementos. Article é um dos mais também usados e identifica porções de artigos independentes. E artigos independentes pode ser, eu acho que uma boa descrição é conteúdo que é portável, ou seja, se eu agarrar naquele conteúdo e levá-lo para outro sítio qualquer e despejá-lo e ele continuar a fazer sentido, muito provavelmente é um artigo. Coisas óbvias que sejam artigos são tudo o que tem RSS, cada item de um RSS pode ser convertido num artigo, apesar de não ser um artigo per se, ou seja, na especificação está mesmo documentado, o article deve ser usado até para widgets, de indicar um item na página que é uma widget, utilizar um article. E isto tem a ver com o tal significado das palavras. Muitas vezes as palavras têm um significado aparente, mas tudo depende do significado que ela efetivamente tem. E foi este o significado que eles criaram para o article, porque era essa a necessidade que eles avaliaram. Mais, todas as páginas têm navegação, ou deviam ter. E então criou-se um elemento para identificar estes elementos cruciais nas nossas páginas, especialmente para pessoas invisuais que precisam de ter acesso que querem navegar pelo site e têm que ouvir todo o texto que está antes das navegações até que conseguirem perceber onde é que está a navegação. Como eu disse, nós fazemos testes no trabalho no departamento de usabilidade e nós, a fazer testes com invisuais, percebemos que eles muitas vezes saltam diretamente para o fundo da página e depois vão andando para cima à procura da navegação para encontrar efetivamente o menu. Ora, estes elementos são a base que depois mais tarde permitirão aos sistemas de tecnologias de assistentes, leitores de ecrã, de facilitar estas opçõezinhas que os utilizadores normalmente
tem que escavar bastante até lá chegar. Bom, navegação de forma, informação de marca e informação de navegação, tipicamente para partes diferentes da página, ou seja, listas de links para secções de conteúdo importante são claramente navegação, mas atenção que nem todas as listas de links são necessariamente um nav. E agora vem a polémica do dia. Ora, esta semana houve uma mexida na especificação. Eu vou apresentar aqui um elemento que é bastante útil, mas que à data de hoje foi removida da especificação. Falo do time. Ora, como fiz nos outros slides, estou a marcar a utilização do time lá em cima. Nós usamos na página do SAP para indicar a data da página, utilizamos o elemento time. E isso faz-se desta forma, ou seja, tem um elemento mesmo time, que tem um atributo datetime e que recebe uma data específica no tempo, com data e hora. Permite também outras manipulações, pode especificar apenas o dia, etc. É uma norma da ISO, mas no fundo isto permite várias coisas. Permite que uma máquina, um script, uma ferramenta qualquer consiga perceber que aquele elemento que está ali representa um conceito de tempo. E existe também ainda uma opção de indicar que esse tempo é a data de publicação de um article, se for usado dentro de um article. Existiam todas essas opções. Existiam até a possibilidade de o próprio browser adaptar a representação da data de acordo com a preferência do utilizador, porque ele sabe precisamente no tempo qual é que é o instante descrito para aquele elemento. Ora, isto foi criado desde a gênese do HTML5 e veio resolver um problema que foi encontrado nos microformatos. Estávamos a usar o atributo title para colocar este tipo de informação. Como podem ver, não é propriamente legível. E ainda existe uma forma de escrever isto sem os hífens, que é ainda mais confuso. Mas na prática, nessa altura, com testes feitos na BBC, identificou-se esse problema de acessibilidade. E foi criado este elemento novo, um time, para descrever períodos ou instantes no tempo. Alguns anos depois, eu não vou entrar aqui na forma como o documento como a especificação é criada, mas o Ian Hickson tomou uma decisão mais ou menos unilateral de remover completamente o elemento time, apesar de ser um dos mais usados do HTML5, apesar de não ter estudo para documentar esta afirmação, mas foi removido. E porquê? Isto, como nós vamos ver mais à frente, há uma necessidade de representar cada vez mais dados. E não é só o tempo. Existem uma série de outros tipos de dados. E o racional dele, para tomar essa decisão, foi: nós não precisamos só do tempo, precisamos de definir uma série de outros tipos de dados. Porque é que o tempo tem um elemento dedicado e os outros não? Então ele criou o elemento data, e que no fundo é um span, entre aspas, mas que indica concretamente que ali estão dados. Agora, que dados depende do contexto, e já vamos ver mais à frente. Ora, isto foi uma decisão bastante polémica. Eu ainda não estou certo que isso vai ficar na especificação, mas também não tenho grande esperança de ficar como está hoje. O novo elemento que ele criou apenas especifica tipo os dados, tem um atributo que determina, creio que é value, tenho que confirmar isto, que identifica o valor da propriedade, mas não define o tipo. Ou seja, isso não permite fazer o que se faz hoje em dia com o time, de identificar e de fazer transformações e inferências com isso. Portanto, se procurarem isto na internet hoje em dia ou no Twitter, uma coisa assim, vão perceber 1001 artigos sobre isto e vamos ver o que é que vai surgir daí. Eventualmente também podemos discutir isso na lista da comunidade. Pronto, e agora mais rapidamente uns quantos mais específicos. A side figure. Ora, muitas vezes nos nossos documentos temos sempre aquele documento que está relacionado com... aquele pedaço de conteúdo que está relacionado com o conteúdo principal, mas que está um bocadinho à parte. É um conteúdo relacionado, é uma citação, qualquer coisa desse género. É uma imagem que está a decorar um artigo, como isto vê-se muitas vezes na Wikipédia. Aquelas figuras que estão do lado. Pronto, é para isso que se criou estes dois elementos. O aside é um elemento que simboliza um à parte daquilo que estamos a contar. E o figure é a mesma coisa, mas para uma imagem. O figure tem um elemento dentro dele que é o fig caption, que no fundo define a legenda dessa própria figura.
Depois temos uma série delas e alguns de vocês já devem estar a reconhecer algumas porque já existiam. O mark é novo, é usado para identificar uma palavra que foi usada numa pesquisa, por exemplo, e querem assinalar todas as ocorrências da palavra, utilizam o mark, é quase como se fosse um marcador fluorescente, passar por cima da página. Não tem qualquer valor semântico, ou seja, não estão a dizer que aquela palavra é mais importante que as outras, mas estão a dar uma informação visual ao utilizador. Olha, era esta palavra que estavas à procura. Depois temos o B, o I, o S. Ora, B. Durante muitos anos, todos nós, os interessados pela semântica nas páginas, sempre apelámos ao uso do strong, porque o strong simboliza uma sobrecarga na palavra que está dentro dele. E isso é útil num discurso quando se quer reforçar uma determinada palavra. O mesmo em relação ao I e ao AM, de emphasis. Quando se quer dar ênfase, nós queremos dar uma ênfase ao texto, não queremos necessariamente dar-lhe o aspecto itálico, porque eu posso ser cego, posso estar a ouvir um leitor de ecrã. Portanto, a forma como o conteúdo é lido pode variar. E nós, como autores do conteúdo, devemos focar-nos na mensagem e não no aspecto. Portanto, e houve aqui uma mudança de princípio. O B e o I já não é para bold e itálico. Aliás, já não é para reforçar nem para enfatizar. É literalmente para quando se quer colocar algo a negrito com peso forte, mas não se quer aumentar o foco nessa palavra. É quase um span com aspecto de bold. Portanto, depois o I é para ser lido esse conteúdo em voz alternativa. O U é uma anotação, significa que aquele pedaço tem uma anotação qualquer lá embutido. E o S é irrelevante. É quase, não é bem como o strike, nem como o delete, mas é irrelevante. Depois temos o tal header, footer, que cabeçalho do documento, cabeçalho de um artigo, também pode ser usado dentro de um artigo. O footer e o small. O small mudou de significado de um bocadinho mais pequeno para a letra pequena, tipo aquela dos contratos. E eu não posso deixar de recomendar uma leitura mais atenta sobre isto, sobre estes elementos, e recomendo aqui dois recursos. Um deles é a versão em HTML de um livro do Jeremy Keith, publicado pela Book Apart, que está bastante bom nesta área de explicar os elementos principais, mas para terem uma lista concreta de elementos novos e de atributos novos, leiam o documento mantido pelo Anne Van Kesteren e o Simon Peters na W3 sobre novos elementos do HTML5. No fundo é uma diferença entre o HTML4 e o HTML5. Isto vai sendo mantido sempre que há atualizações à especificação. Lição número 2. Ora, ok, já vimos que temos elementos novos. Mas eu posso usar esses elementos novos à vontade, sem qualquer problema? Ao utilizar um elemento novo, alguns browsers vão ter problemas com ele. E isto passa por quando eles foram feitos, esta linguagem não existia. Portanto, eu lembro que na altura, quando se começou a ver sites a surgirem com HTML5, o próprio Firefox tinha umas versões que não conseguia interpretar os elementos novos. Portanto, ao usar um elemento novo, um section, um article, etc., e nós vamos colocar estilo em cima dele através de CSS, isto falha nos IEs até ao 8, falha no IE 6, no IE 7 e no IE 8, e ele não consegue aplicar estilos a estes elementos porque não os conhece. No IE 9 e no IE 10 já consegue. Ora, mas isso não importa muito para os nossos utilizadores. Se a página está quebrada, nós fizemos o layout todo a funcionar com estes elementos novos, e a página fica quebrada, chatice. Mas a verdade é que desde muito cedo criou-se a solução, encontrou-se a solução, e o Remy Sharp, que teve cá no CodeBeats há 2 anos, creio eu, desenvolveu um script que muito rapidamente ensina o IE a reconhecer os novos elementos. E na prática o que ele faz é, por JavaScript, cria elementos com esse nome, com o nome novo, section, article, etc. E só o facto de se criar esses elementos por JavaScript faz com que ele seja capaz de aplicar estilo a esse elemento. Go figure.
Mas tem um problema, é feito por JavaScript. E como nós, no SAP, temos uma preocupação de acessibilidade e de acesso universal, digamos assim, não é por um utilizador ter JavaScript desligado porque está numa empresa e as políticas de segurança não permitem executar código JavaScript, whatever, não é por causa disso que eles devem ver a nossa página quebrada. Então, procurámos mais. E a verdade é que a nossa página hoje em dia está vulnerável a isto, à atual. A única solução que eu conheço para ter todos os browsers modernos a funcionar e a reconhecer novos elementos, ou pelo menos a permiti-los sem quebrarem a página, é esta. Não é bonita, causa algum lixo no vosso HTML, mas se fizerem todo o vosso layout pendurados num div com uma classe, costumamos usar o HTML5 section, por exemplo, todos os browsers antigos vão conseguir aplicar os estilos a esses porque são divs normais. Agora, dentro dele, se colocarmos imediatamente um section e ficarem sempre os dois juntos, o que é que isso faz? Faz com que os browsers antigos consigam mostrar o layout porque o layout está feito em divs normais, mas os browsers e interpretadores que interpretem os novos elementos têm lá o elemento novo. Portanto, como eu disse, não é bonito, mas funciona. Bom, outra parte importante da semântica no HTML5 é distinguir o que é dados semânticos de dados auxiliares. Ora, muitas vezes nós, quando desenvolvemos widgets em JavaScript, precisamos de colocar atributos específicos a certas partes da página. Ora, antigamente era o besta-vias, podíamos pôr tudo o que era na página e hoje em dia ainda podemos, sem que ninguém nos venha bater na mão. Mas a verdade é que no HTML5 criou-se atributos específicos para este tipo de dados. E na prática o validador não se vai queixar se colocarmos atributos data, hyphen, qualquer coisa. Ok? Portanto, isto é muito útil para criar demarcações na própria página sem que isso tenha valor semântico. Agora, como é que se toma esta decisão? Devemos sempre colocar a questão: se este pedaço de dados interessa a alguém para além de nós, quem está a publicar a página. Se a resposta for não, então são dados auxiliares. E para isso devem usar os atributos data asterisco e não qualquer outro atributo útil e que provavelmente até vos pode causar problemas, tipo titles e por aí fora. Com isto, tenho mais uma lição para vocês. Ora, uma vez que estamos a polvilhar pedaços de metadados pela página inteira, e isso faz com que esses próprios metadados sejam identificadores de zonas da página. Escusamos estar a repetir essa informação em classes para depois usar em CSS. Portanto, e aqui a dica é, se utilizarmos seletores de atributo, conseguimos apanhar os elementos que têm o atributo DataZone, por exemplo, e definir-lhe uma propriedade qualquer. Podemos até ir mais longe, podemos usar Generated Content do CSS 2, creio que é 2, para escrever conteúdo para esses elementos. Depois de mostrar um exemplo, nós usamos um bookmarklet na homepage de debugging para procurar zonas, etc., que funciona exatamente desta forma. Todas estas delimitações que vocês veem, preto, era verde, são zonas que estão delimitadas por estes atributos data, hyphen, qualquer coisa. E são bastante úteis para nós, porque precisamos de desenvolver widgets e código de JavaScript, mas que pode ser ajudado com informação adicional no HTML. E pronto, fica a dica. Ok, estes são os dados auxiliares. Então os dados que podem interessar aos outros. E é aqui que vem o bolo importante desta apresentação. Ora, nós temos muitos elementos. Lá em cima temos o HTML5, cá em baixo temos o HTML4. Ora, será que estes elementos chegam para todos os dados que nós queremos pôr na nossa página? Bom, podemos sempre fazer como fizemos para o HTML5. De vez em quando, vamos ver o que é que há na web, o que é que vocês estão a usar, agarra-se de uma pá, adiciona-se mais elementos. Será que isso escala? Bom, em janeiro de 2009, o John Alsop escreveu um artigo que se veio a considerar um artigo
importantíssimo na forma como a semântica é encarada no HTML5 e, quiçá, no futuro da internet. Ora, ele disse, em inglês, para em português, e o que ele disse foi: nós não precisamos de adicionar termos específicos ao vocabulário do HTML. Nós precisamos de adicionar um mecanismo que permita que riqueza semântica seja adicionada ao documento conforme seja preciso. Ora, o que é que isto quer dizer? Isto, no fundo, é, em vez de estarmos a adicionar novos elementos, vamos criar um mecanismo que permita aos autores dizerem: olha, isto aqui é um pódio. E sem que seja preciso um elemento pódio na própria linguagem. E foi deste artigo que nasceu o conceito de microdata. Ora, agarrando em partes positivas dos microformatos, agarrando em partes positivas do RDFA, tentou-se criar um mecanismo mais moderno, robusto, extensível, para que os autores do futuro consigam criar páginas com dados semânticos embutidos sem grande esforço. Portanto, no fundo, o que é? É um mecanismo que permite embeber dados legíveis por máquinas em documentos de HTML5. Por natureza é extensível, ao contrário dos microformatos. Herdou isto do RDFA. E funciona por pares chave-valor. Ora, para programadores na sala já deve, para nós, é, no fundo, definir uma propriedade de um objeto, mas qualquer pessoa consegue compreender este conceito. Ou seja, temos uma propriedade de algo e definimos um valor. Nome, André. Idade, 28. Sorry. Portanto, isto é assim que funciona. Agora, mais uma lição. Microdata passo a passo. Só fixar e pronto. Primeiro passo. Temos que demarcar o item que estamos a descrever com o atributo item scope. O atributo é booleano, não precisa de qualquer valor, basta lá estar. Se isto fosse XHTML, estava inválido. As piadas de XHTML só funcionam com vocês. Ou não. Segundo passo. Depois de demarcar qual é que é o elemento que estamos a definir, temos de definir o tipo. E este tipo é um URL qualquer que identifique o tipo. Agora, se vocês querem a tal unificação para os vossos dados serem reconhecidos como todas as outras ocorrências desse tipo de dados, devem respeitar o URL que é dado no sítio, que já vamos ver à frente, que estipula esse vocabulário. E já vamos ver onde é que isso faz. É bastante simples. É importante que isso fique com vocês. Portanto, com o item type definimos o tipo. E neste caso o que eu estou a dizer é, olha, este div que está aqui, uma person. Sim, isto funciona tudo muito em inglês. Terceiro passo e último passo. Identificar os valores para cada chave com um atributo item prop. Item property. Até faz sentido. E no fundo é aquilo que eu estava a dizer. Eu vou ao H1, reparem que o H1 já lá estava. Ou seja, estamos a agarrar a informação que é visual ao utilizador e estamos apenas a dizer, olha, ali está o nome do gajo. Okay? E fazemos isto para cada uma das propriedades que temos que definir para cada conceito que nós queremos criar. Portanto, aqui o que eu estou a definir é apenas uma pessoa que tem o nome André e que tem o URL esquisiteiro. Ora, em expandido é isto, se conseguirem ler. E reparem que vocês podem ter a ordem que quiserem, podem ter isto em elementos que quiserem, com a estrutura que vocês quiserem, desde que no elemento digam, olha, isto é um nome. Existe uma série de regras que depois ao experimentarem vocês vão perceber. Estas propriedades, se forem definidas em elementos H1, P's, eles vão buscar o valor do elemento. Se for num link, ele vai buscar o href. E reparem que é muito óbvio, não é? Se eu estou a linkar e estou a dizer que a propriedade link ou URL está naquele elemento de link, então é óbvio que a informação relevante está no href. No fundo é agarrar naquilo que sempre fizemos e dar uma ajuda a quem está a interpretar, tipicamente máquinas, dizer onde é que estão as coisas. Se for uma imagem é no source, se for uma iframe é no source também. Portanto, reparem que é muito óbvio onde é que estão os dados. Portanto, como falámos no início,
desta parte do microdata, qualquer um pode criar e estender um vocabulário. Eu posso agarrar no person e agora eu crio um person louro de olhos azuis. Mas quais posso ou devo usar? Há cerca de 2, 3 meses, se calhar um bocadinho mais, o Google, Microsoft e Yahoo lançaram este projeto, que é o Schema.org. Como já percebemos, o microdata já estava estipulado no HTML5 desde muito cedo, mas faltava uma forma de todos nós nos unirmos à volta de uns vocabulários específicos. Ora, eu escrevo as pessoas de uma maneira, o Hugo escreve de outra e por aí fora. Então o que este site cria, no fundo, é um sítio central para todos nós irmos consultar e publicar os tais vocabulários de forma igual, para que se possam criar ferramentas que interpretem esses dados de forma igual. Reparem que eles não nos estão a obrigar a usar isto. Eu, se quiser, posso usar outro qualquer completamente diferente. A verdade é Google, Microsoft e Yahoo. Google, Microsoft com o Bing, se repararem, estão aqui 3 dos grandes projetos de pesquisa internacional. Portanto, que tipos de vocabulários existem neste site? Ora, temos livros, temos filmes, temos receitas, programação de TV, eventos, organizações, pessoas, lugares. Aliás, eu vou-vos só mostrar a lista infindável, se isto colaborar. Portanto, aqui estão os principais, ok? Aqui temos a lista completa de tipos que existem. Cada um é um link, ok? Portanto, temos esta lista enorme, reparem no scroll, de vocabulários à nossa disposição. Não quer dizer que todos sejam utilizados, mas se utilizarmos para representar algum conhecimento que esteja ali, pelo menos está ali documentado que propriedades é que devem colocar. Eu, se for aqui, conseguimos ver, eles descrevem-nos aqui os valores que devemos usar no item prop e os valores para eles. Portanto, isto é apenas seguir um guia, isto até vos guia até na criação de HTML para as vossas páginas. Só está lá para dentro. Ok. Giro. Era se não tivéssemos que escrever o código à mão. Ora, houve uma empresa, Sightning LLC, que criou o schemacreator.org. No fundo, tem uma série de wizards que, através de um formulário normal, nós vamos introduzindo os valores e que vai criando ao lado o HTML para esse conceito. Ora, é útil para uma publicação, se eu tiver a fazer uma página para publicar, etc., já não me é tão útil, mas pelo menos é uma forma fácil de ver, ora, que HTML é que eu devo fazer para uma pessoa, para um evento, para uma coisa assim, usando o schema.org e usando o microdata. Mais ainda, antes deste lançamento do schema.org, o Google já tinha mostrado um extremo apoio a todas as linguagens de dados semânticos, tanto os microformatos como o RDFA, e agora com o microdata também se colocou esse suporte para microdata nestas páginas. E o que eles criaram foi uma série de guias para guiar os autores, os web designers, programadores, quando estão na dúvida de como publicar os conteúdos que estão a publicar, de maneira a que o Google interprete isso e faça brincadeiras tipo, como já devem ter visto, colocar os ratings em baixo do link, colocar a imagem da pessoa. Isto tudo é feito porque a página para a qual aquele resultado aponta tem microdata, tem microformatos, tem RDFA lá. Ok? E isto, se começarmos a pensar em termos de negócio, em termos de vantagem, de diferenciação nos resultados de pesquisa, seja do Google, seja do Bing, seja do Yahoo, seja do SAP, seja onde for, isto é extremamente importante. Mas as vantagens não acabam aí. Ora, está aqui o URL, eles têm um campo que podem experimentar para ver os dados que são reconhecidos nas vossas páginas. Portanto, está aqui, isto é no link do Google, tem cá as mesmas propriedades, para usarem como item próprio, e depois até vos fazem a papinha toda, tem microdata, microformatos e RDFA. Portanto, é só escolher, clicar, abre uma caixa e mostra-vos um exemplo desse tipo de dados. Então é bastante fácil.
Rapidamente vão perceber que não vão precisar disto para escrever as vossas páginas, porque isto torna-se tão habitual que é automático. E esta não é bem uma lição, mas é mais uma questão ou uma recomendação que eu vos dou. Ora, nós antigamente não tínhamos nada, tínhamos HTML e chega. Agora temos várias formas de representar o nosso conceito de forma semântica para que as nossas páginas sejam mais do que meros documentos e possam ser interpretados, seja por motores de busca, seja por ferramentas no próprio browser que reconheçam e deem opções ao utilizador de interagir com o nosso conteúdo, e isto já acontece. Quem tiver o Firefox instala o Operator, existem extensões para o Google Chrome, existe uma série de coisas para tirar partido destes metadados que estão embutidos nas páginas que visitamos todos os dias. Agora, como é que se decide? Sejam práticos, ou seja, se um determinado tipo de dados tem uma vantagem direta, seja por questões de SEO, seja por questões de experiência com o utilizador, escolham o que mais fizer sentido com o vosso objetivo imediato. Isso não quer dizer que não possam usar os três ao mesmo tempo. Nada impede. Os microformatos são baseados em classes. O RDFA é baseado em atributos novos, só para RDFA. E o microdata tem os próprios atributos. Claro que vai ficar tipo um Frankenstein esquisito, mas é possível criar um objeto nas três linguagens, ou nos três mecanismos. Para finalizar, eu só vos quero mostrar isto. Isto é apenas um gráfico que relaciona a dificuldade de publicação com o valor semântico e o impacto que tem. No fundo temos o HTML cá em baixo, portanto é fácil de publicar, mas tem muito pouco valor semântico. No lado de lá, eu já nem pus o RDF, porque tal como falámos há pouco, queremos documentar no sítio onde os dados estão. Então, temos o RDFA, que é o mais difícil, por questões de conceitos de namespaces, etc., que são precisos dominar, mas também é um dos mais semânticos. Ora, o RDFA 1.1 é uma revisão, é o tal que já permite o uso em HTML, é bastante mais fácil de usar, tiveram esse cuidado, já não preciso de perceber de namespace, posso usar isso em HTML normal, e continua a ser bastante semântico, porque tem aquela extensibilidade que permite qualquer um criar um vocabulário. Ao mesmo nível de semântica temos o microdata, reparem, mas é ainda mais fácil do que o RDF. Como vimos, é atributos muito simples, que se seguirem estes passos de procurar no Google, procurar no Schema, é bastante fácil de perceber que atributos é que devo preencher. E reparem que há uma grande diferença do impacto semântico que isto pode ter nas vossas páginas. Agora é preciso nós, autores, começarmos a publicar e nós, mais para os programadores da sala, criar ferramentas que tirem valor disto, seja por browsers, seja por os próprios sites reconhecerem. Existe muita magia negra que acontece por trás dos nossos sites, procura de perfis, tudo isso baseia-se nestes métodos e nestes mecanismos publicados pelos autores. Portanto, deixo-vos aqui o repto, quando estiverem a fazer um novo projeto, sempre que se depararem com um conceito, espreitem o Schema, espreitem a página do Google e vejam se tem lá algum formato que se adapte ao conteúdo que estão a publicar. Ok? Obrigado. É isto.